seja o nome do Senhor, por mais esse culto, amém? Amém. Eu vou ficar no tema da campanha, falar em Lucas, finalzinho, né? Lucas 8:48. A palavra diz: a tua fé te curou, amém? Pode tomar assento. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra profunda, né? A tua fé te curou. Então, se você não alcança as suas bênçãos, aquilo que você coloca na presença de Deus, é por falta de fé. Sim ou não? É isso mesmo? Não. Será que tudo quando nós colocarmos na presença do Senhor, nós vamos ser atendidos? Todos os pedidos são ouvidos, mas nem todos são atendidos. Amém? A palavra de Deus nos ensina que eu vou colocar nos dias de hoje aqui, é a certeza do que você quer e a convicção de que é possível, ainda que você não esteja vendo. Amém? Se você pensa, se você tem essa convicção, você está no caminho. Mas Tiago explica porque às vezes nós não recebemos. Tiago 4, do 1 ao 3. É um texto conhecido, mas nós vamos ler. Inclusive o pastor Marcelo abordou essa passagem. De onde vêm as guerras e pelejas entre nós? Essa insatisfação, desejo de alcançar e não conseguir, né? E as impossibilidades, né? Com certeza, quando você não tem o que você quer, você fica o quê? Decepcionado, frustrado, às vezes sem cheio, porque você queria muito e não aconteceu. Né? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que os vossos membros guerreiam, né? Cobiçais e nada tendes. Sabe o que é cobiça? Desejo desenfreado. Eu quero porque quero, não importa se você pode ou não, eu quero. Quem tem filho deve ter passado por uma situação mais ou menos assim. Você vai no mercado, ou numa loja, ou na rua, aí ele vê algo que ele quer demais e ele pede insistentemente. E você fica às vezes, né? Você não está preparado para dar aquele presente, mas ele não quer nem saber. Simplesmente ele quer. Eu não sei se vocês conhecem, a palavra de Deus fala que a mulher sábia e a tola. Tem mulheres que não têm limite. O cara trabalha que nem um camelo. Tudo que ele coloca dentro de casa, ela gasta sem pensar. Tem desejos só porque a vizinha tem ou a amiga mais próxima. Faz lembrar alguém? As filhas do sanguessuga. Como é que é o nome dela? Eu quero ir. Faça da vida coração, faz hora extra, vai no domingo, vai de noite. Mas eu quero. Então, essas pessoas destroem, né? A palavra diz lá em seguida: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos.
palavra tem o poder de dar vida ou de matar. Muitas vezes nesse pé de guerra saem palavras que machucam, que ferem, podem até matar no relacionamento, acabar com o relacionamento, porque tudo tem limite. Amém? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos. Sabe o que é inveja? Desejo desenfreado. Sabe? Nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes. Muitas vezes você trabalha e não alcança, não conquista aquilo que você quer. Por que não pedes? Pedes e não recebeis. Porque pedes para gastar em vossos deleites. O que significa deleite? Prazer, êxtase, né? Sua própria satisfação. É só pela isso. Amém? Pedis e não recebeis, porque não sabem pedir. Fica claro que não é só questão de fé. Nós temos que alinhar aquilo que nós queremos com a vontade de Deus. Nós sabemos que ela é boa, agradável e é perfeita. Amém? Quando fala dos seus próprios deleites, ou seja, com a sua própria satisfação, aquilo que você pede, tem que haver um propósito maior por trás, não simplesmente a sua vontade, o seu desejo. Tudo que Deus tem é para que vejam a glória dele. Tudo que ele é. Não o que ele pode fazer, mas tudo que ele é. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus em Salmos 37, 34 diz assim: espera no Senhor. Esperar no Senhor e seguir a sua vontade, Ele o exaltará, dando-lhe a terra. O que significa isso? Dar a terra. Todas as possibilidades, tudo que ela vai produzir. Uma terra você pode construir sua casa, você pode plantar uma fazenda, dali você colher dinheiro necessário para você conquistar os seus bens. Então tudo que ela pode produzir. Vai te dar terra por herança. E quando os ímpios forem eliminados, você verá. Eu vejo aqui o fim da injustiça, o fim da iniquidade. Muitas vezes você vê um ímpio prosperando e você lá comendo pó, né? Mas Deus fala aqui, o fim deles é. Devemos dizer: tenho grande alegria em fazer a sua vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no meu coração. Salmo 48. Se vocês orarem assim, ó: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua, assim na terra como no céu. Percebe que é tudo dele? Teu nome, teu reino, tua vontade. Nada a ver com mais. É tudo dele, feito por ele e para ele. Amém? Mateus 6, 9 e 10. Esse texto, só colocar no. Com essa confiança, quando você se aproxima de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá.
E sabemos que se Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. 1 João 5, 14. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Efésios 5, 17. Amém? Porque uma palavra de Deus, ela é completa, nos dirige, nos dá a direção para tudo. Então, aqui fica bem claro, né, que não é do nosso jeito, é do jeito dele, no tempo dele, segundo a sua vontade. Às vezes nós não recebemos o que queremos, mas o que nós precisamos não falta. Eu sou testemunho, vivo muito disso. A palavra de Deus lá em Salmos 37, do 25 ao 28, diz assim, você coloca não? Se alguém quiser acompanhar depois, quer anotar, coloca. Salmo 37, do 25 ao 21. Veja o que diz a palavra de Deus. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente de mentira. Compadece-se sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Amém? O próximo, por favor. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos, aqueles que se separam do mundo, né? Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios desarraigada, será desarraigada, ou seja, é o fim dos ímpios, né? Também será eliminado. Louvado seja o nome do Senhor. Eles podem estar, é que o Nicolas fala, né? O presente é deles, mas o futuro é nosso, amém? Mas eu acredito também naquela palavra de Eclesiastes, quem não conhece? Há um tempo determinado para tudo embaixo do sol. Além disso, será que você está preparado para aquilo que Deus tem para você? Às vezes nós queremos algo lá na frente, mas nem cuidamos daquilo que Deus já colocou na nossa mão. Eu não falo só de bens materiais, não. Nosso corpo não é nosso, nós vamos prestar conta dele. Como é que você está tratando isso? Como é que está a sua saúde? Eu estou passando por um processo e sei que eu sou culpado, mas eu estou tentando corrigir. Amém? Então, às vezes, o que vem na nossa vida faz parte de um processo que Deus quer fazer, de preparar para o que vem lá na frente. Não adianta você querer passar de uma etapa para outra sem ser aprovado na que você está passando. O que a gente sempre ouve? Que você é testado para ser aprovado. Né? Amém? Então, há um tempo determinado para tudo e com certeza vai acontecer na sua vida. Tá? Há uma promessa de Deus para aqueles que o ouvem. O que Jesus disse? Está em João 14, 21. Diz assim: quem é o que me ama? Senão aquele que ouve a minha voz e obedece. Obedecer é melhor que. Se você não obedece a Deus, o que acontece na sua vida? Vai ficar quebrando pedra a vida inteira. É dar murro em ponta do fraco. Ou você se alia com a vontade de Deus, ou nada vai acontecer. Infelizmente. Deuteronômio 28, do 1 ao 3, diz assim, ó: e será
E se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Gosto muito daquele louvor. E todas estas bênçãos virão sobre ti. Você não precisa correr atrás de nada. Ele sabe o que você precisa, o que você quer. Sabe da sua luta, sabe dos seus motivos. Virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Onde você for, os olhos do Senhor estão te observando. É Ele que cuida de você. Cuida do seu levantar, cuida do seu levantar. Às vezes, como foi falado, tem os que confiam, né, nas suas contas bancárias, no seu status, na sua postura, né? Mas Deus não vê o homem como um homem ruim. Quando Jacó saiu da casa do seu pai, por conta da promessa de Deus na sua vida, o que Deus falou? O maior servirá ao menor. Amém? Ele foi o segundo a nascer. Mas a palavra diz que ele nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. Né? Esaú, sendo o primogênito, ele tinha direito a receber a bênção da primogenitura. O que é isso? É o pai transferir as bênçãos recebidas de Deus da sua vida para o filho. Amém? Foi? O filho mais velho, primogênito. Mas o que aconteceu com Esaú? Na sua aflição, no seu desespero, não se preparou, estava com fome, viu um prato de lentilha, e aí? Dá esse prato aí para mim? Não, vamos trocar. De novo, cara, você me dá a bênção, você quer trocar? A bênção da primogenitura? Ele não teve dúvida, a pessoa na sua barriga aí, ó. Acabou. Jacó me enganou? Não fez um trato? O que é combinado? Não é caro assim, não. Esaú se sentiu lesado. Mas foi ele que entregou aquilo que era de Deus. Ele não valorizou aquilo que era de Deus. Lembra de Nabó? Nabó? Não dou, não vendo e não troco. Minha herança veio de Deus. Você tem que dar valor ao que veio de Deus. Ele se sentiu traído pelo irmão, mas foi ele que entregou a bênção dele. E ainda tentou matar o seu irmão, o perseguiu, fez com que Jacó saísse da casa do seu pai, sem nem mesmo receber aquilo que era de direito dele. A herança do pai pedia para ele. Chegou na terra do seu tio, uma mão na frente e outra atrás, né? Mas no caminho, com quem ele encontrou? O próprio Deus. Quando Deus tem promessa na sua vida, não adianta. Num lugar chamado Betel, quando ele foi dormir, o Senhor o visitou em sonho e renovou a aliança que ele fez com o seu pai Isaac e com o seu pai Abraão. A promessa de Deus foi renovada na vida de Jacó. Amém? Deus mostrou para ele que ali, ó, era a porta do céu, os anjos subiam e desciam. Ele entendeu a mensagem e logo de manhã ele colocou uma pedra como um memorial naquele lugar e fez um pacto com o Senhor. Sabe qual foi o pacto que ele fez? Se o Senhor me abençoar
nessa jornada. E me der comida e vestes. Me trouxer de volta para a casa do meu pai em segurança, o Senhor será o meu Deus. Amém? Deus falou com ele: onde quer que você vá, eu estarei contigo até o fim. E enquanto não se cumprir aquilo que eu prometi, eu não vou me afastar de você. E ele chegou na casa do seu tio, com a mão na frente e outra atrás, e fez o quê? Fez um pacto com ele por um tempo de trabalho, por algo que ele queria. E trabalhou. E o seu tio prosperou. Quando chegou na época dele entregar, na época do seu tio entregar aquilo que eles haviam acordado, ele enganou Jacó, forçando ele a trabalhar por um tempo a mais, por aquilo que já tinha combinado. Porque tudo que ele tocava, prosperava. Lembra-se? Onde colocar a planta dos seus pés, serás abençoado. Tudo que ele tocava, prosperava. Acabado o tempo, ele recebeu aquilo que ele negociou, e ele fez um novo pacto com o tio. Por conta de tudo que ele fosse produzir, ele teria uma parte. E mais uma vez, o seu tio o enganou. Mas quando Deus tem um propósito na sua vida, pode o mundo se levantar, mas não vai prevalecer contra você. Porque no intento do seu tio de o enganar, Deus reverteu. E tudo que ele fazia prosperava, e ele adquiriu muita riqueza na casa do seu tio, ao ponto de criar inveja. Ele já tinha bens, e antes que o tio se levantasse, ele fugiu da presença do tio, de volta para sua terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus tem propósito na sua vida e Ele quer te abençoar, Ele pode mudar até o seu nome, porque o seu adversário vai sempre te chamar pelo seu pecado, mas Deus vai te chamar pelo seu nome. Então, quando Jacó chegou no vale de Jaboque, ele colocou a sua família à frente, colocou os seus servos também, todos em segurança, e ali ficou. Amém? E ali, a palavra diz em Gênesis 3, 32, do 24 ao 28, está escrito: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo esse que não prevalecia contra ele, tocou na juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, disse o anjo, porque a alva já subiu, ou seja, estava raiando o dia. Porém ele disse: não te deixarei, se não me abençoares. Então disse o anjo: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como o príncipe lustaste com os homens e com Deus, e prevaleceu. Amém? Por isso que o povo de Deus é conhecido como um povo que luta com Deus. Israel significa isso. Percebe que a fidelidade de Deus vai até o fim.
ficamos tristes, frustrados diante das lutas? Ao ponto de desistir, achando que Deus não te ouve, que você está na igreja errada, que a palavra não fala contigo, que você não sente mais nada no escuro, porque a sua vida não muda. Enquanto você estiver ligada com Deus, ligado com Deus, você vai perceber que Ele fala nos louvores, fala nas oportunidades e fala na palavra. Amém? Fala o culto inteiro. Mas eu entendo isso hoje, porque eu passei por isso. Diante das frustrações, diante das decepções, diante das lutas, o que acontece com a gente? Nós ficamos cegos espiritualmente. Ouvir, a gente não ouve mais a palavra. Você escuta, você não ouve, não desce do seu coração. Ficamos surdos, dormentes, você não sente mais nada. Levanta a igreja, dá uma glória a Deus, e você fica aí com aquela cara de mal acabado, abandonado, né? Cara de janela. A palavra de Deus não faz mais efeito na sua vida. Você não quer ouvir nenhum tipo de conselho. Mas quando nós nos examinamos, a palavra de Deus, examine-se o homem a si mesmo. Somente você fazendo uma reflexão sobre o que você tem feito, as suas atitudes, é que você vai entender o que realmente está acontecendo na sua vida. Deus jamais te abandona, você que se afasta dele. É você que se afasta. E ele não é mal educado de te forçar a fazer qualquer coisa. Ele está sempre de braço aberto. Está também batendo a sua porta. E às vezes você não nada. A palavra diz que a fé vem ouvir o quê? A palavra de Deus. Somente a palavra de Deus tem o poder de te transformar, de te libertar. Essa transformação tem que acontecer de dentro para fora, arrancando toda a raiz de amargura. A pior coisa que existe é você deixar as suas aflições criar raiz na sua alma. Tem pessoa que não se perdoa. Você está aqui. Tem culpa do irmão lá, nunca pediu desculpa, nunca pediu perdão. Aí a sua vida está estagnada. Não acontece nada. Tem gente que passa uma vida dentro da igreja e não acontece nada da vida dela, porque ela não usa a palavra a seu favor. Não adianta você falar, você tem que viver. E assim como ela te abençoa, ela também te corrige. A palavra tem o poder de te confrontar. Esse é o propósito da palavra, é te confrontar para que você mude. Se você fosse perfeito, você estaria junto com Enoque, junto com lá Elias. Porque aqueles que atingiram seu tempo, Deus nem deixou passar pela morte, ó. Levou antes. A palavra de Deus diz que Jesus disse: no mundo tereis, mas tem de bom que eu venci. Como homem ele venceu, não como Deus. Porque em tudo ele foi tentado e não pecou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus tem que te confrontar sempre. Sempre. Você tem que enxergar os seus defeitos, as suas falhas, e permitir que Deus possa mudar. É Ele que te sustenta.
24. Sem mim nada. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos esquecer que Deus, Ele não barganha. Ele não aceita a troca pela sua adoração. Amém? Ele não depende de nós. Contudo, Ele não abre mão dos seus filhos, de nenhum de nós. Ele espera que a gente se conserte e alcance a salvação. Nós temos que ter em nosso coração a certeza de que para Deus não há impossível. Ele te perdoa de tudo, por tudo que você faça. Basta simplesmente você reconhecer o seu erro na sua presença. E quando você se aproximar de Deus, você precisa ter aquela certeza, aquela convicção de que aquilo que você quer já aconteceu. Materializar o seu desejo, para que possa acontecer verdadeiramente. Quem se lembra da mulher do fluxo do sangue? A palavra diz que ela se convenceu do seu coração de que se ela simplesmente tocasse nas vestes do Senhor, ela seria curada. Há 12 anos ela sofria com aquele mal, procurou todos os meios humanos e não conseguiu nenhuma resposta para as suas aflições, para as suas lutas. E sabendo que ele ia passar por ali, sabendo da sua condição, porque ela era considerada imunda, ela não poderia estar no meio do povo. Se a visse, certamente ela seria castigada ali. Mas ela não se importou do que poderia acontecer. Foi lá e tocou. Na palavra diz que imediatamente ela foi curada. Jesus estava no meio do povo, da multidão. Ele acabara de descer do barco. Ele já foi acordado por Jairo, porque ele queria que fosse a sua casa. Então o povo apertava ali, por todos os lados. E ele pergunta: quem me tocou? A gente sempre fala que ele está em busca dos verdadeiros adoradores. Quando se aproximar de Deus, você tem que estar com o seu coração aberto, sincero, é o que você quer. Até porque Ele conhece, Ele sabe de tudo que aconteceu, que vai acontecer. Não adianta fingir diante de Deus. Quem me tocou? Mas o senhor está sendo apertado por tudo? Não, foi um toque diferente. Porque eu senti que de mim saiu um poder, saiu virtude. E ela, temendo o que poderia acontecer, ela se revelou. Foi eu que toquei. Ele disse para ela: não temas. Quando você der seu passo de fé, você vai ter respostas. Porque naquele momento ela minimizou o que Deus poderia fazer pela vida dela. Ela só queria uma cura. E ele disse para ela: a tua fé te salvou. Qual que é o nosso objetivo? Não é alcançar a salvação e morar no céu junto com Ele? Simplesmente Ele falou: a tua fé te salvou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.
Esse é o Deus que você serve. Não há impossível para Ele. E o seu amor é tão grande que nós nem, às vezes, nem acreditamos. Muitas vezes a solução está na nossa frente e a gente não enxerga. Lembra? Cego, surdo. Nós não valorizamos as coisas simples. Queremos sempre uma solução elaborante. Lembra de Naamã? Ele esperava que o profeta descesse, viesse à sua presença, tapete vermelho, clamasse ao céu, raios e trovões acontecessem, colocasse a mão sobre ele. Ele disse: vai lá, olha, vai naquele rio. Simplesmente assim, vai lá e vai naquele rio 7 vezes, 7 mergulhos. Só isso. Ele ficou decepcionado? Não. Ficou decepcionado, porque não era o que ele esperava. Era tão simples. Agora vejam o que aconteceu lá em Samaria, Lucas 17, 11 a 19. E aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhes ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, os vendo, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Amém? Percebe? Ele simplesmente viu de longe. Vai e se mostra para o sacerdote. Olha aqui a palavra diz. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus e se jogou aos pés de Jesus. A ingratidão é presente na vida do cristão. Às vezes você não tem valor dentro da sua casa, na sua comunidade, no seu trabalho, mas você é único para Ele. Menina dos olhos de Deus. Às vezes o valor vem lá de fora. Os estranhos vão reconhecer que há valor na sua vida. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano, um estrangeiro. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus. Era para dar glória a Jesus? Reconhecer que ele podia fazer? A Ele, Deus, Pai Todo-Poderoso. Amém? Quando reconhecemos que somente Ele pode, somos surpreendidos. Veja aqui mais uma vez. A tua fé te salvou. Não foi só curado, foi salvo naquele momento. Amém? E é comum também nós criarmos expectativa, ou não, às vezes você nem cria expectativa, você não acredita mais, ou você cria muita expectativa, fica ansioso. Conhece? Diz que crente tem 2 coisas, 2 defeitos: é ansioso e é bom de gasto. Quem não é, né? Tem uma promessa, mas tem um presente, ó, chegou um presente para você, você não vê a hora de abrir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós somos menosprezados, porque aqueles que te apontam e te criticam
não tem valor, para ele você não tem valor, mas para Deus não importa o seu pecado, a única coisa que conta é a sua salvação. Mas será que você está preparado para se consertar diante dele? Abrir mão daquilo que está te prendendo? Veja o caso de Zaqueu. Ele era um homem rico, ele tinha de tudo, mas ficou sabendo que Jesus ia passar por ali. Ele não se importou com a sua estatura, com o seu status, e subiu numa árvore cheia de espinhos, simplesmente para ver Jesus passar. Não é mesmo que a palavra de Deus diz lá em Lucas 19, 5 a 10? Diz assim: Zaqueu, desça depressa, hoje eu devo me hospedar em sua casa. E sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. E ao ver isso, o povo começou a se queixar, porque ele era um homem marcado, ele era conhecido como ladrão, né? Ele se hospeda na casa de um pecador, apontando Jesus. E vai ser sempre assim, sempre vão te apontar. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei a metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém, eu devolvo 4 vezes. É o que eu pergunto: você está disposto a largar aquilo que te prende? Lembra do jovem rico? Vai lá, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Ele foi? O que eu preciso fazer para ser salvo? Vai lá, vende tudo e dá aos pobres. Ele não conseguiu largar aquilo que o fazia feliz. E Jesus respondeu: hoje chegou salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Você está aflito, está sem direção, é você que Ele quer. Ele quer te curar da direção da sua vida. Basta simplesmente você abrir o seu coração e deixar que Ele entre e faça morada. Você não é igreja. Tem uma palavra que o povo quer ser igreja. Tem uma palavra que fala que nós somos sacerdotes do lar. As pessoas acham que pode cultuar a Deus lá na sua casa. Pode. É uma extensão. Mas você tem que ser carregado aqui, ó. É aqui que você vai ser carregado. É aqui que você vai ser refeito. É aqui que você vai receber força de Deus, para que você possa levar para a sua casa e abençoar você. Amém? Então, só depende de você, porque Ele está de braços abertos para te abençoar. Então eu te digo nessa noite: vem para Jesus. Amém? O Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas para você.